Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, sou professor logístico, vou estar com mais uma aula com vocês aqui. Dessa vez a gente vai estar falando sobre controle de inventários. É uma das matérias aí mega importantes aí no nosso dia a dia, tá? Quanto nos cursos aí de graduação, curso pós-graduação, tecnólogos e os cursos de curta duração, tá? Para você que é meu aluno aí, obrigado por estar me acompanhando aí compartilhando conhecimento com a gente. Para você que é meu ex-aluno também, obrigado. Para você que é externo também, obrigado por estar assistindo aí e consumindo o nosso conteúdo, tá? Essa matéria nossa é uma matéria um pouco simples, né? Mas porém que ela é bem abrangente. Eu procurei dar uma encolhida no material para ver se consigo passar de forma mais adequada e direta a todos vocês, tá? Primeiro aí nós temos aí o primeiro conceito, tá? O que é inventário físico e quais são os seus objetivos. O inventário é a lista ordenada, detalhada e com o valor das mercadorias que uma empresa armazena. Esses materiais são classificados e avaliados com base em suas características de forma que fazem parte do seu patrimônio. Fazer o inventário de estoque no armazém consiste em contratar os estoques, suas quantidades e característica com que aparece no registro ou sistema de computador da empresa em qualquer momento. Então, só dando uma recapitulada aqui, pessoal. Quando nós falamos de inventário, mais para frente a gente vai estar especificando ele, mas porém que nós precisamos ter um entendimento que nós temos um inventário de patrimônio, tá? Que geralmente as empresas fazem no final do ano, tá? E o nosso foco aqui nada mais é do que o inventário de materiais, produto acabado, matéria-prima, produtos voltados à manutenção, entre outros, tá? Vamos aí para o próximo conceito, o que é inventário, qual é o objetivo do inventário, né? Que é basicamente quase o mesmo conceito. É uma prática utilizada por meio da identificação e classificação e contagem de produtos armazenados, com o objetivo de conferir se essas informações estão de acordo com a realidade do que foi dado como entrada e saída das mercadorias. Aqui, pessoal, nós temos uma operação bem simples que é feita dentro dos armazéns. Né? Nós temos, imagine que você recebe uma nota fiscal com 100 itens e saiu, sei lá, 3 notas com quantidades padrões e resta uma quantidade armazenada dentro do armazém. O que é o inventário? É simplesmente você conferir essas quantidades que estão armazenadas e verificar se essas quantidades físicas realmente bate com a quantidade que está nos sistemas. Tá? Parece bem simples, mas é algo que um pouco complexo. Quando você tem um giro baixo, isso aqui é bem tranquilo, mas quando nós temos um giro de estoque muito alto, que é o que acontece hoje na maioria das empresas, isso aqui acaba ficando mais complexo e geralmente necessita de profissionais muito qualificados para estar gerenciando o inventário lá no seu armazém. Tá? Nós temos aqui uma boa gestão de inventário. É o processo de ordenar, armazenar e usar o inventário desde a matéria-prima até o ponto final, o produto final. Quando eu falo ponto final, nós precisamos entender o processo. Esse processo que começa no recebimento do material e na expedição do material. O recebimento seria o recebimento da matéria-prima, fazer o processo de abastecimento, de armazenagem e abastecimento da linha de produção, executar a transformação da matéria-prima em produto acabado, que seria o processo de produção, e armazenagem no produto acabado. Algumas empresas se faz o armazenamento do produto acabado, outras não. O material já sai direto da linha de produção, direto para o cliente em si. Quando se trabalha com quantidades baixas, é fácil de você controlar, porém que gera muitas diferenças, principalmente no consumo do material durante a produção em si. Tá? Nós temos aqui, deixa eu ver mais um conceito. Tá? Como se faz um inventário de estoque? 5 dicas para fazer um estoque eficiente na sua empresa. Primeiro, defina um momento para realizar um inventário. Inventário precisa de um certo planejamento, pessoal. Não é simplesmente você chegou do nada e vai fazer inventário. Não. Primeiro, você define um momento, né? Então, durante a semana, sei lá, uma marca para a segunda, significa que você precisa ter um preparamento anterior, documentação, entre outros, principalmente mão de obra, quem vai fazer esse inventário em si. Então, definir um momento,
com antecedência, executar. 2. Categorize os produtos. Tá? Para quem já conhece a curva ABC, é fácil você fazer isso aqui. Tá? Na curva ABC você joga lá os produtos da classificação A, você pode criar por inventário por semanas, por dias, por turno, entre outros. Então, classe A determina lá, sei lá, 1 semana. Classe B, 3 semanas. Classe C, 4 semanas. Ou você que vai definir essas categorias, tá? Lembrando que empresas de grande porte, armazéns que têm muito material, não é ideal fazer tudo de uma vez, sempre fazer por categoria. Em empresas pequenas, onde é que você consegue fazer a operação apenas em um dia ou determinados períodos, compensa fazer tudo de uma vez, você consegue identificar todas as falhas que existem no estoque, tá? Organize os espaços físicos. Quando a gente fala aqui a questão de organizar espaços físicos, pessoal, é o local onde é que você vai fazer o inventário, tá? Então, aquela galerinha lá do armazém, lá do almoxarifado, sempre solicite a eles para que deixem o armazém sempre limpo, bem organizado. Materiais que não tiver identificação nenhuma, colocar identificação, pesar, anotar as quantidades. Por quê? Quando a equipe de inventários for fazer o inventário, essa equipe consiga identificar todos os produtos e não fique perdendo tempo conferindo o material. Tá? 4. Desenvolva um método de contagem. Tá? Quando a gente fala desenvolver um método de contagem, imagine um armazém de grande porte, você precisa separar por ruas. Então, eu tenho lá 10 pessoas, cada uma dessas pessoas pega uma certa quantidade de ruas. Como é que eu vou começar o inventário? Na parte 0 ou começar do 5 para baixo? Algumas situações você precisa fazer um planejamento anterior, identificar qual será o melhor método. Eu, particularmente, eu costumo fazer o seguinte, geralmente são 2 pessoas por ruas, né? Geralmente essas 2 pessoas primeiras contam as 2 posições 0 e 1, e depois vem com a empilhadeira, geralmente confere 2 e 3, e se tiver mais algumas posições, aí é o seguinte, tá? Tem um detalhe quando a gente fala aqui na questão de métodos de contagem, precisa verificar se está havendo recebimento e expedição no horário do inventário, viu, gente? Porque dependendo do relatório, do momento que você emitir esse relatório, tiver saída ou entrada, emissão de notas, vai dar diferença de estoque. Então, sempre ficar atentos com isso, tá? Padronize os registros. Então, o mesmo relatório que você gerou para o funcionário 1, você deve gerar o mesmo relatório, o mesmo padrão para todos os funcionários. Imagina que você tenha lá 10 colaboradores, 10 funcionários, que vai executar esse inventário. Então, essas pessoas, elas precisam receber sempre os mesmos documentos padrões, tá? Quem faz a contagem cega, geralmente é aquela lista lá que só aparece o nome do produto e o campus onde é que você coloca a quantidade e o endereço. Quem faz aquele inventário onde é que você já tem acesso às quantidades, é bem mais tranquilo, mas porém que tem um certo risco de informações serem imputadas de forma incorreta, tá? Vamos lá. Qual a melhor forma de fazer o inventário? Como fazer o inventário da sua empresa? 6 práticas. Isso aqui ela tem uma certa semelhança com as dicas que eu dei anterior, tá? Escolher bem quando for fazer o inventário. Esse escolher bem, pessoal, nós precisamos pensar de uma forma bem generalizada. Primeiro, mão de obra, tá? Quem são as pessoas que vão fazer? Essas pessoas que vão executar o inventário precisam ser pessoas que tenham um certo conhecimento, já conheçam o produto visualmente, tá? Que já tem uma certa experiência no dia a dia no manuseio desses materiais. Equipamentos, quais são os equipamentos a serem utilizados, principalmente em empilhadeiras, para fazer o deslocamento ou erguer funcionários para estar olhando em certos devidos endereços, tá? Coletores de dados, se for o inventário feito eletronicamente, que adianta muito o trabalho. Mas não, através da planilhinha mesmo, determinadas situações a gente precisa estar analisando questão de segurança, tá? Geralmente precisa baixar o material da posição superior para a posição inferior para fazer a contagem. Isso aí acaba levando um certo desgaste de tempo. Então, já adiantar, já baixa, deixa tudo baixadinho, faz a conferência e depois só voltar e colocar nos endereços. 2. Organize antes
antes de contar e registrar. O que é esse organiza? As pessoas que vão estar fazendo esse inventário são pessoas que vão começar o inventário e vão terminar. Por quê? Determinadas situações que vão acontecer no período da manhã, que vão ficar pendentes, e você trocar essa equipe para continuar o inventário, acaba gerando conflito de dados, então conflito de informações. Então, geralmente, as pessoas que começam, elas têm que terminar. Por quê? Essas informações, elas precisam sempre ter uma origem e uma tratativa a ser realizada. Tá? 3. Categorize e identifique os locais. Quando a gente fala de identificação, pessoal, estamos falando desde a identificação mais simples até a identificação do armazém. Então, se a gente for pensar da seguinte forma, eu tenho lá 10 armazéns, eu preciso saber qual é o armazém que eu estou inventariando. Porque uma coisa é você fazer na prática e outra coisa é você fazer imputando dados no sistema. Então, armazém 1, eu estou fazendo inventário no armazém 1, na zona 2, na rua 2, na posição 2 e aí por diante. Por quê? Imagine outra pessoa fazendo esse mesmo trabalho. Essa pessoa ela precisa ter a informação precisa, porque se ela precisar voltar para fazer um inventário nesse mesmo local, ela tem informação precisa, ela consiga voltar e fazer da mesma forma que o anterior fez. Tá? Conte cada item um por um. Então aqui eu até às vezes brinco com a galera aqui falando sobre isso aqui. Tem um carinha que conta a mercadoria de 10 metros de distância, né? E não gosta de sujar as mãos. E, na realidade, quem faz inventário não pode ser assim. É o carinha. Na dúvida, desmonte o pallet inteiro e conta caixa por caixa, saco por saco. Determinadas situações, se você desconfiou que aquela embalagem daquele pallet que você desmontou lá, imagina, um pallet tenha 50 caixas, e você percebeu que uma dessas caixas ela não está padronizada com o restante, por que não abrir e não olhar ela para ver se tem algum problema? Então, ser mais criterioso possível. Tá? 5. Faça uma segunda contagem. Geralmente, pessoal, mesmo que a contagem esteja correta, sempre tem uma segunda opção. Então, quem faz o inventário, o carinha vai lá a primeira vez, conta todo o material, né, geralmente dá entrada no sistema, verifica quais são os positivos, negativos que estão sobrando ou faltando. Outro funcionário vem e faz a mesma contagem. Tá? Algumas contagens elas vão bater. Então, se ela bateu, significa que está ok. Gerou conflito nas duas contagens com o resultado que tem em sistema, geralmente o resultado fiscal, precisa haver uma segunda, uma terceira ou até mesmo uma quarta ou quinta contagem, tá? Para que você não faça baixa de estoque ou insira material em estoque devido a contagens erradas. 6. Faça o registro detalhado, tá? A galerinha aí que fazem inventário, você precisa orientar de forma correta na hora de escrever as informações nas planilhas lá. Nunca colocar um 7 parecendo um 9, um 9 parecendo um 6. Por quê? Isso aí, quem vai fazer a inserção dessas informações no sistema pode gerar aquela certa dúvida. E quando gera essa dúvida, geralmente a galera já foram embora, já não tem mais ninguém dentro da empresa, geralmente a pessoa do administrativo vai fazer isso. Isso aí gera uma certa dúvida. Então, quando for fazer esses registros, oriente as pessoas que forem escreverem nas planilhas, impressas nas pranchetas para fazer o inventário, sempre faça uma letra bonita, uma letra bem feitinha, para que todos consigam entender de forma correta. Tá? Aqui nós temos os tipos de inventários, tá? Eu peguei os 4 mais importantes aí, tá? Existem outros, mas o que acontece? Quando nós falamos de inventários, pessoal, cada empresa tem uma política de estoque, cada empresa vai utilizar um inventário de forma separada, então eu peguei os 4 mais importantes aqui que todos vão conseguir entender de forma correta. Tá? Se consideramos a frequência em que é realizado, podemos identificar 4 tipos de inventários de estoque. Nós temos o primeiro, que é o anual, né? Segundo, nós temos o periódico. Terceiro, nós temos o ciclo rotativo, que é a mesma coisa. Tá? Tem algumas empresas que classificam eles como diferentes, mas são muito parecidos, basicamente idênticos. Inventário permanente ou perpétuo, também é a mesma coisa. Tá? Tem algumas empresas que vão ter alguns conceitos um pouco diferentes referente a inventário, né?
mas não precisam se preocupar, sempre a política vai ser a mesma. Tá? Aqui nós temos 4 tipos de inventários. Tá? Nós temos o inventário anual. Tá? O inventário anual de todos os bens numa determinada data, que em geral corresponde ao fim do exercício, com o detalhamento de materiais e a indicação das quantidades e valores de cada item. Os bens patrimoniais devem ser avaliados na totalidade dos itens. Esse inventário anual, pessoal, é o levantamento que a empresa faz de todos os materiais que a empresa tem, desde algo bem simples, que seja lá uma cadeira, um computador, que são os ativos da empresa, tá? Máquinas, empilhadeiras, entre outros, produto acabado, matéria-prima, entre outros. Tá? É algo que a gente sempre tem que ficar atento aí no nosso dia a dia aí, porque em determinados ativos da empresa tem valores um pouco altos, tá? E se você não prestar uma certa atenção nisso aí, você vai acabar dando baixo ou então inserindo um produto que não vai ter em estoque em si. Tá? Nós temos aí um inventário periódico. Né? Inventário periódico é um controle do inventário que é efetuado de forma manual. Certo tempo, normalmente várias vezes por ano, consiste em fazer uma contagem das localizações do armazém para determinar com exatidão a quantidade de produtos armazenados em uma data específica. Esse inventário aqui, pessoal, geralmente são feitos várias vezes por ano, porque em certos armazéns o fluxo de material de entrada e saída é muito alto. Então, o que acontece? Quanto mais inventários você fizer em determinadas datas, em determinadas entradas ou saídas de material, você consegue identificar a falha, quanto no recebimento, na expedição ou no próprio inventário com antecedência. Não fica aquele negócio acumulando para chegar lá no final do ano, fazer o inventário e identificar aquele monte de problemas que poderia ter sido solucionado com antecedência, simplesmente com o inventário. Tá? Uma dica para você que trabalha no inventário, principalmente trabalha em estoque ou almoxarifado, onde é que o giro é baixo, aproveite e faça isso aqui de forma contínua, porque quando você for fazer aquele inventário lá de final de ano, todos aqueles problemas que era para você pegar no final do ano, você consegue pegar ele com uma certa antecedência. Então você já pega, aconteceu o problema, você já vai lá e resolve. E no inventário anual, quando você vai fazer o fechamento, fazer o inventário, você consegue identificar bem poucos problemas referente a isso. Tá? Aí nós temos aí também o inventário cíclico, né? O inventário cíclico rotativo, ou contagem cíclica de inventário, é uma técnica de inventário muito comum em armazéns pequenos e médios. Trata-se de um método que consiste em contar periodicamente os grupos referenciais em vez de fazer um único inventário anual. Esse aqui tem uma certa semelhança com o anterior. Né? O anterior, você vai lá, 4 inventários por ano, resolve. Esse aqui não, pessoal. Geralmente você tem que fazer ele sempre com frequência, tá? Porque pequenas e médias armazéns? Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente fala pequenos e médios armazéns, existem alguns detalhes específicos que armazéns grandes não têm. Por exemplo, um grande armazém geralmente vão ter sistemas, vão ter softwares. Então o inventário ele é feito através de coletor de dados. Armazéns pequenos geralmente são feitos manualmente. Tá? Aqui nós temos o inventário permanente. Tá? O inventário permanente é um sistema em que o controle de estoque de forma contínua está sendo efetuado a baixa das mercadorias ou dos produtos industrializados em cada operação de venda, pelo custo das mercadorias vendidas, que é o CVM, ou o custo dos produtos vendidos, que é o CVP, através de programas próprios ou fichas de controle. Esse inventário permanente, pessoal, ele tem basicamente a mesma característica do inventário anterior. Tá? Como o foco nosso é voltado principalmente a produto acabado e matéria-prima, matéria-prima, produto acabado, mas porém na parte mais operacional, tá? Esse aqui não tem tanto foco. Tá? Aqui tem os 8 segredos aí voltados ao inventário. Para a eficiência do inventário no estoque. Primeiro aí, descreva os itens com riqueza de detalhes.
Então, geralmente aí nos armazéns, aí, quando a gente vai fazer inventário, nós precisamos de duas informações. Primeiro, código do produto. Segundo, a descrição. O que é o código do produto? É o RG do produto dentro da empresa. Tá? A descrição nada mais é do que o nome do produto de forma completa. Tá? Nada de abreviações, nada de código faltando, entre outros. 2. Repita o processo mais de uma vez. Isso aqui eu até falei na plana anterior. Por que repetir mais uma vez? Porque é o seguinte, sempre há margens para erro. Então, faça uma, faça duas, se necessitar, faça a terceira, quarta, quinta contagem. Tá? 3. Atualize os registros sempre. Quando a gente fala a questão de registros, estamos falando de cadastros, principalmente quais são as entradas, todas as saídas são feitas nas datas específicas, no momento do recebimento, no momento da expedição, os inventários que foram feitos anteriormente, foram feitas tratativas em cima dos problemas que houve anterior. Tá? 4. Categorize, né, os itens em estoque. Aqui eu já até comentei anterior. Mas, porém, que lá eu falei questão de valores, né? Aqui já estou falando tipo de itens, então nós podemos pensar tipo de da seguinte forma. Eu posso, imagina um supermercado, numa semana eu faço só de frios, na outra semana eu faço só de alimentos secos, na outra semana eu faço de produtos de limpeza. Então, é você categorizar o inventário de acordo com a característica do produto em si, tá? Tem um espaço mais organizado, comentei também na plana anterior, né? Quando a gente fala espaço organizado, toda a contagem que você vai fazer com os materiais, os produtos, está organizados de forma adequada, organizados e identificados, tá? De forma correta nos endereços, se torna muito mais fácil para você fazer a contagem. 6. Informatize a gestão de inventários. Isso aqui, algumas empresas conseguem fazer isso, tá? Principalmente as grandes empresas, onde é que tem softwares, né? Coletor de dados, entre outros. Mas empresas pequenas, infelizmente, não tem essa possibilidade. Geralmente tem que fazer na planilha de Excel e seja lá o que Deus quiser. Então, vai depender muito da pessoa que vai fazer o inventário em si. Então, esse levantamento sendo feito uma ou duas vezes por pessoas diferentes, geralmente você consegue eliminar os problemas que acontecem. Tá? 7. Encontre um momento adequado. Também comentei anterior, o momento seria a data, pessoal. Não fazer aqueles inventários do nada, tá? Geralmente agendar datas específicas, os profissionais específicos para fazer o inventário em si. Planeje-se para fazer o inventário no estoque. Esse planejamento você precisa analisar num todo, tá? Seria mão de obra, seria equipamentos e as datas, como eu comentei anterior, você precisa fazer um inventário em datas que não tem muito giro ou que a empresa esteja parada, tá? Nós temos uma planilha, essa planilha é bem simples aí, tá? É um mapeamento de itens em inventário, né? Que a galera costuma fazer dentro das fábricas. Nós temos aí, se não me engano, são 15 itens dessa planilha, né? Temos os códigos, a descrição são pneus, cada um desses pneus aí são diferentes uns dos outros, tá? Qual produto utilizar, que seria as máquinas onde é que roda o material. Nós temos uma coluna, pessoal, que é quantidade, almoxarifado, manufatura 1, manufatura 2, manufatura 3, engenharia, qualidade, retrabalho, expedição. Então, como é que funciona isso aqui? Imagine o colaborador, ele sai com essa folha na mão, fala, meu amiguinho, vai lá e me conta o produto da sequência 1, que é o código 10, 20 e 31. O que ele vai fazer? Ele vai passar na máquina A, verificar, nesse caso aqui, 150 peças, ele vai lá no almoxarifado, tem 359, ele vai na manufatura 1, que seria a linha de produção 1, tem 189 em processo de fabricação, vai na manufatura 2, tem 267 em processo de fabricação, na manufatura 3 tem 378 em processo de fabricação, vai na engenharia tem 3, geralmente a galera pega para fazer aqueles lote piloto, na qualidade tem 59 que a galera pegou para fazer inspeção, lá no retrabalho, geralmente tem aqui, no caso aqui tem 83, porque já foi reprovado pela qualidade, e na expedição tem 95. Então nós precisamos entender um negocinho aqui que é bem interessante, principalmente na expedição. Sempre verifique material que não foi faturado, tá? Aquilo que não foi faturado, ele aparece em estoque. Aquilo que foi faturado, ele permanece dentro da empresa, mas ele não aparece em estoque. Nesse caso aí, esse material, esse pneu, né, que é o 010 20 31, eu tenho 1.603 pneus desse em estoque. Então, dessa mesma forma que eu fiz aí com vocês,
eu consegui descobrir quantos materiais eu tenho em todos os departamentos, tá? Então, se eu olhar lá, esse produto eu passei em todos os departamentos e identifiquei 1.603. Se eu fizer com o restante, eu vou achar essas mesmas quantidades aí, correspondentes ao que estão lá nos locais. Se eu olhar ao contrário, eu vou estar analisando o seguinte, então, por exemplo, as quantidades. Se eu analisar na quantidade aqui, em todas as máquinas eu tenho 2.473. Então, se eu falar assim, eu quero saber quantas peças eu tenho lá em todas as máquinas, 2.473. Aí eu quero saber lá no meu almoxarifado, todos os pneus que eu tenho no almoxarifado, independente do modelo, eu tenho 6.986. Na manufatura 1, 2, 3 e assim por diante. Então, nós temos dois cálculos, nós temos na horizontal e na vertical. Beleza? Pessoal, é bem simples, tá, essa planilha, tá? Para quem não tem nenhum tipo de software para fazer o gerenciamento, mapeamento de inventários aí na sua empresa, uma planilha dessa aí dá para você simplesmente contar tudo, tá? Chegamos ao final. Galera, obrigado aí por cada um de vocês, alunos. Inclusive, tem um monte olhando para mim aqui, né? Obrigado a cada um de vocês. Ex-alunos aí que já está chegando aí na casa dos 1.000 a 1.100, tá? E o público externo aí que está consumindo o nosso conteúdo. Obrigado a cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal aí. E todos fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau. Fui!